Bom, eu sou Ruth Alonso, estou candidata à vereança de São Paulo aqui pelo PSOL, com a coletiva Nós Mulheres. Sempre estive trabalhando muito próximo da execução de políticas públicas, né? Atualmente trabalho na execução de política pública da assistência para mulheres em situação de violência. Então, São Paulo tem 15 serviços, né, como estes, que são Centros de Defesa e Convivência de Mulheres, né, e eu estou coordenando um destes serviços já há 5 anos no extremo leste de São Paulo, ali em Guaianazes, que é um território que a gente tem muita ausência de serviços públicos e serviços públicos, né, de qualidade. Sou usuária do transporte público, cruzo a cidade 2 vezes por dia, pegando ônibus, metrô, trem, ônibus de novo. Então conheço um pouco do que é, né, estar nessas aglomerações que não deixaram de existir para a classe trabalhadora. Sou de uma família religiosa, então fui educada como cristã até os meus 20 e poucos anos. Minha mãe sempre trabalhou em casa, muito, e meu pai, ele era quem trabalhava na parte externa, né, então fora, e como vendedor de livros, né, num país como o Brasil, e mesmo assim ele conseguiu criar, né, os 4 filhos, mas meu pai ele só pôde trabalhar tudo isso também porque minha mãe estava em casa cuidando, né, dos filhos, e numa época, né, nasci nos anos 80, então eu tenho 39 anos, numa época que a gente tinha a luta por creche, então a minha mãe teve que fazer esse papel que as políticas públicas deveriam também de oferecer, né. Estudei em escola pública, né, ali no bairro, a vida toda. A escola pública municipal era a melhor que tinha em qualidade de ensino, no serviço que era oferecido. Eu me lembro das merendas, né, da refeição que a gente comia lá. A gente tinha aula de música dentro da escola municipal, né, e o quanto que essas memórias, elas ficaram muito importantes para mim, e é o que coincide com a época que a Erundina estava prefeita. E aí depois eu fui para a Escola do Estado, que eu mudei de casa. Então a gente foi na Zona Leste, né, perto da Vila Granada, da Vila Ré. O metrô já tinha chegado ali na região, mas não tinha asfalto, era uma reivindicação da vizinhança há muitos anos. E é isso, eu lembrei do asfalto porque o asfalto ele veio durante o governo da Erundina. O quanto que o asfalto, sabe, para aquele bairro, para aquela rua que há anos lutava pelo asfalto, é um negócio... Isso foi super importante. Aí eu decidi, enquanto classe trabalhadora, a faculdade não está no nosso horizonte, né? Então não estava, e mesmo religiosa também não estava. Eu tinha que começar a trabalhar. E aí a gente coincide aí com as crises econômicas da época do real, né, que impactou muito. E aí um irmão meu que estava morando fora, no interior, né, com questões da religião, voltou para casa, e foi o que permitiu a gente concluir os estudos, o ensino médio, sem ter que necessariamente sair ou trabalhar para custear, né, a casa. E aí eu escolhi fazer nutrição, técnico em nutrição, na escola pública também, na escola Carlos de Campos, ali no Brás. E já no curso de nutrição eu comecei a trabalhar, a fazer estágio em espaços de políticas públicas, né? Então, hospitais municipais, na própria FEBEM, fui trabalhadora estagiária, né, ali dentro da FEBEM, mas na parte da alimentação, em abrigos também públicos, né, a empresa, essa terceirização, né, depois eu fui contratada por uma empresa terceirizada e trabalhava com alimentação dentro desses espaços. E aí a vida, né, a questão da orientação sexual, né, ser uma mulher sapatão, ou sapatona, né, acho que fica mais, né, sapatona, ela acabou também marcando por conta da expulsão de casa. Então, né, só era possível ou eu, né, viver minha sexualidade não estando na religião e consequentemente não estando, né, com os meus familiares, meus amigos, ou ao contrário. No primeiro momento eu decidi por isso, porque eu não tinha outras pessoas além da minha família, das pessoas que estavam vinculadas à religião. Mas aí eu acabei, né, me afastando, mudando de perto dos meus pais, e entendi que eu precisava viver minha sexualidade. Então não dava para eu continuar, né, apagando isso, né, da minha história. Quando eu volto para São Paulo, né, eu volto e eu estava num relacionamento, e ela me falou que tinha conhecido as promotoras legais, e ela tinha uma amiga que também, né, estava na União, e que era um espaço muito bacana. E aí eu fui numa proposta de um curso de formação feminista. Eu me lembro da Margarete Rago, da Arlene Ricode e a Melinha, que fizeram 3 encontros para fazer esse basicão, né,
de formação feminista. E quando eu cheguei lá, aquele espaço, né, da União de Mulheres, tão lindo, né, tão cheio de detalhes. Eu me lembro de, acho que no primeiro encontro, uma hora que abriu para poder falar, eu levantei a mão e chorei, não sei o quê. Porque eu me senti, era aquele lugar que eu estava esperando, né, e de ter esse acolhimento e de poder transbordar um pouco tudo aquilo que não tinha nome, tudo aquilo que estava no corpo, que estava na minha história, mas que não tinha espaço para falar. E a partir então desse encontro com a União, eu fiquei sabendo então, ó, tem as PLPs, como é que faz pra gente iniciar. E o ano seguinte, então, quando abriram as inscrições, eu falei, vou. E a experiência PLP, né, de, primeiro, questionar esse direito que está posto, né, de ser um direito que não se resume aos livros, né, e um direito que ele pode ser questionado. Então a mulher, a companheira ali, né, ela não pode ser analfabeta e ela vai questionar esse direito, porque não é o letramento que tira dela o direito de questionar e o direito de se ver sujeito e falar isso não tá bom para mim. Poder construir com elas, né, essa permeabilidade umas das outras ali, né, então a gente se aproxima, tem as manas do movimento de mulheres negras, outras manas que estão lutando por moradia, por saúde, e aí essa troca ela também permite e deixa muito mais relaxado esse questionamento, né? Por que eu não posso estar ali, né? Falando, olha, essa lei foi feita, mas ela não lembrou da gente que está ali na periferia, né? A gente tem direito à saúde, mas não tem UBS aqui no meu bairro. Ah, o transporte está aí, mas quem é que tem 4,40 para pagar? E aí essa coisa também de ser auto-organizado entre mulheres, e a gente poder perceber e sentir essa potência que é a união das mulheres, se unindo e questionando tudo isso, mas não só questionando, criando. Então tem muita, né, criatividade, muita resistência de estar na rua juntas. E aí essa experiência coletiva, ela me ensinou e já deu linha de que não tem o que fazer se não for coletivamente. A transformação ela está no movimento. A minha trajetória foi no movimento, e é no movimento, e é aí que eu me reconheço. E os partidos estavam ali, a ocupação desses espaços da política institucional, a gente via como necessária, mas estava muito mais em quem é a sociedade civil que faz o controle social. Então, que vai estar no limite, no conselho, mas num conselho que não é para dizer amém, mas sim para questionar e para aproximar, para trazer, para forçar, né, esse diálogo na rua, né, nos manifestando com as bandeiras nossas, né, com a nossa luta. Mas depois do golpe, né, que a Dilma sofreu, foi um golpe à nossa população e, sobretudo, né, às mulheres, às LGBTs, às pessoas que estão nas periferias, né. E aí, quando a gente tem o processo eleitoral de 2018, um processo onde tanta coisa surreal, né, aconteceu. E, lógico, enquanto mulher lésbica, né, enquanto mulher que não necessariamente performa tanta feminilidade, à medida que o discurso ali, né, de direita, machista, racista, que aplaude torturador, avançava, né, eu fui vendo que o quanto que aquilo tinha uma agressão cotidiana, né, tinha uma autorização à violência no dia a dia, né, que eu pegando transporte público, no metrô, no trem, o quanto muitos homens, sobretudo homens, né, se sentindo muito mais à vontade para serem violentos. Em razão de tudo isso, desse processo eleitoral de 2018, a gente ficou meio que o que a gente faz agora? E eu me lembro muito da Melinha, que, né, como sempre, fantástico, dizendo que tem saída. Né? Só que a saída tá no coletivo, a saída tá em resistir juntas. É meio que não dá pra gente continuar sofrendo as consequências de quem tá nessas cadeiras. Então foi isso que foi meio que um divisor de águas para pensar em ocupar a política institucional, que a princípio era um espaço que a gente ficava muito confortável em estar intencionando para que outras manas ocupassem, né, e de forma que fossem projetos feministas, antirracistas, anti-LGBTfóbicos, anticapitalistas, mas que no final a gente falou, não, precisamos ter mais mulher se oferecendo, apresentando, se disponibilizando para essa ocupação. E, por óbvio, né, as nossas referências são a Melinha, a Crimé, que foram expulsas de partido político. Ter conhecimento de como é que funciona, ter um pouco de educação, né, política e saber como funciona essa dinâmica das eleições também faz com que não é qualquer partido que a gente pode se vincular.
Não necessariamente o nosso projeto, né, enquanto coletividade, vai ser o que vai estar eleito, o que vai sentar naquela cadeira, mas talvez a gente colabore para que outro projeto seja eleito dentro desse partido. Então, quando a gente fez a escolha pelo PSOL, era por saber de que é um partido que está mais alinhado com as demandas da população, da periferia, das pautas que a gente defende, que é, né, da garantia de direitos da população LGBT, das mulheres, né, da população negra, das comunidades indígenas. Não adianta só ser uma mana muito legal, uma mana muito querida, a minha amigona, né, se ela está afiliada a um partido que aplaude torturador. Não dá para a LGBT estar, né, filiada a um partido que é contrário aos nossos direitos. E agora pensando, né, que a gente vai ocupar aquilo lá com uma outra dinâmica de ocupação do espaço da Assembleia Legislativa, com outras corpas circulando, com outros temas, com outras que contrastam com aquela coisa cinza, aqueles paletós pretos, né? Então, essa ocupação já, visivelmente, ela já mostra o quê? Temos uma coisa diferente. Não é ali dentro da sala do gabinete, que ali tem o poder da caneta, né? Mas esse poder da caneta, às vezes, nem chega, né, na periferia. Eu brinco muito, falo, né? Não é só a porta aberta. Porque a porta aberta no centro da cidade, ali na Câmara dos Vereadores, quer dizer que uma pessoa, para sair de Guaianazes, talvez ela tenha que gastar R$ 8,80 para pegar ônibus e metrô, para ir, depois mais R$ 8,80 para voltar. Então tem que ser porta aberta e pé na rua. Essa é a nossa proposta. Bom, se você está curtindo o que a gente está fazendo, né, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o conteúdo e compartilhar com as amigas. Chama todo mundo e acessa aqui a nossa rede. Vem com a gente, cola na coletiva, hein?